O catecumenado é um tempo prolongado durante o qual os candidatos recebem formação cristã e submetem a uma adequada disciplina. Com estes auxílios, as disposições do espírito que manifestaram à entrada atingem a maturidade. São 4 os caminhos para conseguir. Primeiro, catequese adaptada, adequada, adaptada ao ano litúrgico e baseada em celebrações da palavra. Dada por sacerdotes, diáconos ou catequistas e outros leigos. Leva os candidatos a uma conveniente instrução sobre os dogmas e preceitos e a um conhecimento íntimo dos mistérios da salvação que desejam aplicar à sua vida. Primeiro caminho, uma catequese adequada, adaptada ao ano litúrgico e baseada em celebrações da palavra. Estamos a ver o que é que isto é de 72. Não, 71. Isto é de 71. 1971. É mais velho do que eu, portanto, já é muito antigo. Segundo caminho, o exercício diário da vida cristã. Os candidatos, amparados com o exemplo e ajuda dos garantes e padrinhos e ainda dos fiéis de toda a comunidade, habituam-se a orar a Deus com mais facilidade, a dar testemunho da fé, a procurar Cristo em tudo, a seguir os seus atos e por aí adiante. Terceiro, por meio de ritos litúrgicos apropriados, a Mãe Igreja ajuda-os na sua caminhada, assim eles vão sendo progressivamente já purificados. A celebração dos atos litúrgicos, aqui ainda não se fala em sacramentos, porque não são batizados, né? Mas atos litúrgicos. Quarta via, como a vida da Igreja é apostólica, devem também os catecúmenos aprender a cooperar ativamente na evangelização e na edificação da Igreja, pelo meio do testemunho e da profissão de fé. Reparai como é que este textinho nos diz que deve ser a instrução, portanto, o ensino da fé. É interessante, não é? Isto é... Não, isto é do século... Este documento é de 71. Foi dos primeiros documentos a ser renovados após o Vaticano II. O Vaticano II chamou a atenção para o valor da história, da origem da história da Igreja. Até ao século IV ou V, a catequese era isto. Era isto. Inclusivamente, na patrística, que são os textos dos padres da Igreja, quer dizer, os textos da fundação da Igreja, não é? Até ao século IV ou século V, consoante estamos a falar patrística grega ou patrística latina, portanto, escrita em grego ou em latim, eles, digamos assim, basicamente são textos sobre liturgia e textos sobre catequese. O grosso dos textos da patrística é liturgia e catequese. Ou seja, é pastoral. Pastoral, simplesmente, não tem mais do que isso. Quando a Igreja funcionava era assim. Já estamos todos, não já? Já estamos, ok, vamos começar. Eu agora queria refletir convosco uma coisita. Há uma coisa que eu não entendo. Nós temos um modelo de catequese, digamos assim, como diz o Papa, escolarizado, não é? Foi o Papa que disse, não foi? Não fui eu, foi o Papa. O modelo da fé muito escolarizado e pelos vistos, pelo trabalho que vocês fizeram, se eu percebi bem, tem vantagens e tem inconvenientes. As vantagens é que está organizada, já há uma organização que a gente importa e funciona, e tem bom material para os catequistas se formarem. Isto não tem a ver estritamente com a catequese escolarizada. Tem a ver com os materiais que nós temos que dão suporte a esta catequese escolarizada. Mas de facto é assim, quer dizer, enquanto preparas a sessão, também te preparas. Portanto, deixei estar aqui porque de alguma forma mantém isso. Mas tem contras, tem inconvenientes, tem insuficiências, chamemos assim. Primeiro, não segue a liturgia. Como é que dizia aquele documento do catequese adequada, adaptada ao ano litúrgico. É assim, não é? Nós temos, nas sessões de catequese, se vão reparar, há algum esforço para se adaptar ao ano litúrgico, não é? O Natal, a Páscoa, quer dizer, a gente procura adaptar os blocos às sessões e os blocos às respectivas etapas. Mas há uma coisa que a mim me faz muita confusão, que é, eu já há muito tempo que preconizo isto e fiquei muito contente aqui há dias no site da liturgia, está lá em português. Eu tinha isso em espanhol, mas está lá em português, que é um documento, eu creio que aquilo que inicialmente foi da Congregação para o Clero, que é as homilias
apontamentos para as homilias de domingo e dias santos a partir do Catecismo da Igreja Católica. De forma que, ao fim de 3 anos, portanto, os três ciclos litúrgicos, passamos os conteúdos todos da fé. Quer dizer, não estão lá os números todos exaustivamente, mas está um número muito generoso. Passou-se E eu reparei, então, que já temos isso também no site da liturgia portuguesa. Mas onde é que eu queria dizer? Há uma coisa que a mim me faz um bocado de confusão, que é isto. Imaginai uma família cristã, normal, um casal, 2 filhos e, por exemplo, o pai dele ou o pai dela a morar, ou seja, 5 pessoas lá em casa. Portanto, foram à missa no domingo, foram todos à missa e tal, e na hora do almoço estão a comentar a palavra de Deus, que rezaram. Isto é bonito, não é? Mas qual é a palavra de Deus que vamos... Eles lembram-se possivelmente da homilia. Portanto, da palavra que foi comentada na homilia. Mas os miúdos, os outros 2, são capazes de se lembrar da palavra que foi objeto da sua sessão de catequese. Estão-me a fazer entender? Que não é a mesma da missa. Mas que Às vezes calha. Às vezes calha. Mas os 2 meninos, que andam os 2 na catequese em anos diferentes, não têm a mesma palavra. Estás a ver a confusão que isto gera? E agora já temos recursos mais que suficientes para fazermos os materiais ao ritmo do ano litúrgico e depois era só... Aquilo teria que fazer na base de módulos, não é? Ou então criar, nestas maquinetas digitais, criar alguma coisa interativa. Isto já era fácil de fazer. Senão, o que é que anda... Estamos a ficar assim um bocado... Ia dizer esquizofrénico, mas não posso. Estamos a ficar assim um bocado dilacerados. Um ouve uma coisa, outro ouve outra e não há... Claro, podemos sempre fazer sempre uma resposta muito seráfica. Ou assim, ouvimos cada um uma palavra diferente e vamos nos enriquecendo todos. Está bem, ok. Isso é uma resposta muito benigna. Mas se a palavra de Deus é uma caminhada, ou melhor, propõe uma caminhada na qual nós devemos entrar, convinha que fôssemos todos ao mesmo tempo. Estou a ser claro, não estou? Eu acho que costumo introduzir o salmo do domingo na minha catequese, que é para eles cantarem um bocadinho. Claro. Menos o salmo. Ok, portanto, esta questão de ao seguir a liturgia, e eu tenho tantas coisas que gostava de fazer, esta é uma delas, mas sei que nunca vou ter tempo, mas paciência. Outra insuficiência é que a ideia que subjaz em muitos catequizandos é que a catequese é um curso. Tenho que andar não sei quantos anos para ganhar isto, tenho que andar não sei quantos anos para ganhar aquilo, tenho que ter o curso completo para poder desempenhar algumas funções, tipo padrinho, não é? Tipo padrinho. E esta ideia de curso é uma ideia que perverte por completo a ideia de catequese. Há também, porque é uma catequese em estilo que dá aso a um estilo professoral por parte do catequista, permite isso, dá aso, criam-se por vezes assimetrias. Um que sabe e ensina e os outros que recebem e que aprendem. Já nem na escola é assim, notem, já nem na escola é assim, mas nós podemos dar aso a isso. E depois o ritmo é exterior a catequizando, que é, o ritmo da caminhada não é a adesão de cada um deles ao Senhor Jesus, é um programa que está feito e que é para cumprir e que temos que levar aquilo até ao fim. Por último, uma catequese assim tão bem organizada faz com que a ausência de acompanhamento não seja notada, não seja problemática, porque cumpre-se aquelas tarefas, alcança-se aqueles objetivos, está feito. E está feito. Claro está que isto não podemos dizer que são os materiais que permitem isto, que promovem isto, peço desculpa. É o modo como eu entendo os materiais e como eu os leio, ou seja, é o conceito de catequese que eu tenho na cabeça que me faz ver os materiais assim. Está claro, não está? Portanto, não é, porque com estes materiais, com esta organização, nós temos que fazer uma catequese escolarizada. Não temos. Se eu tenho uma noção de catequese igual à escolinha, seja qual for o material que eu utilizo, eu vou usar esse estilo de organização.
O que eu ia agora fazer convosco era comentar-vos, e vou fazer uns quadros aqui no quadro. Isto foi um quadro que eu encontrei há uns tempos num livro, como é que chama? Como é que se chama a senhora? Maria Teresa, ia dizer agora em francês o apelido, mas ias rir na minha cara, portanto não digo. E eu encontrei aquilo num livro, como é que se chama aquilo? A transmissão, não, como é que é? É a transmissão da fé, desafios à transmissão da fé no mundo complexo. É editado pela Lumen Vitae, de Bruxelas e SPC, e é uma obra coletiva, né? E ao ser uma obra coletiva tem contributos muitíssimo interessantes. E ela faz uma síntese muito gira do que é o ensino, o que é a educação e o que é a iniciação. Recordais que nós tínhamos como um dos objetivos que ainda nos falta cumprir neste módulo, neste curso, peço desculpa, era distinguir entre educação, iniciação e ensino. Era assim, não era? E eu vou fazer convosco uma coisa. Ponho uma característica ou uma vertente e avaliamos cada uma delas. Depois apago e ponho outra vertente. Mas vocês, na vossa folha, façam um quadradinho assim, não é? E por aí abaixo, está a ver? Eu ponho umas coisitas destas de cada vez. Está bom? Ensino, educação e iniciação. Educação e iniciação. Vamos a ver a coisa. O que é o ensino? O que é o ensino? O ensino é basicamente um processo. Vamos agora ver a questão da definição global. O ensino, como definição, é um processo que ensina maneiras de agir e de pensar. Dito de uma outra forma, há alguém que tem um conhecimento sobre o que se deve saber, o que se deve fazer e ensina ao outro. Como é que a senhora se chama? A Dona Alice. Imaginem que a Dona Alice quer saber como é que se vai para Braga pela Estrada Nacional, pela 14. Eu digo-lhe. E a senhora faz, ou faz o percurso, chegou a Braga pela Estrada Nacional. Eu tinha um conhecimento que lhe transmiti. Isto é ensino. Ou eu vou falar com fulano, como é que eu me devo comportar? Chegas, fazes isto, fazes aquilo, um modo de agir. Isto é ensino. Alguém que tem e que transmite a quem não tem. O ensino. Ao passo que a educação é outra coisa. A educação é desenvolver no indivíduo as capacidades necessárias para viver em sociedade. É convocada essa mesma sociedade a criar um espaço, normalmente de escola, para aí ter os recursos necessários para que se deem as competências para que a pessoa adquira os conhecimentos, portanto, as competências e os conhecimentos para viver em sociedade. Mas com a ideia de desenvolver a pessoa o mais possível. No ensino, ajuda-se a desenvolver a pessoa. Não interessa apenas que ele saiba, interessa que ele saiba, que tenha valores, que tenha atitudes, que conheça, que se relacione, ou seja, que consiga viver em sociedade. O ensino visa isso. Visa isso também muito a partir daquilo que são as suas características, não é? Portanto, a educação tem que favorecer a individualidade de cada pessoa. Ao passo que no ensino aprendes e acabou, é indiferente, na educação o educando tem muito a ver com isso. Até aqui estamos de acordo, não estamos? Mas o Papa diz que temos de ter uma catequese de inspiração catecumenal, que é uma catequese iniciática, catequese de iniciação. E o que é a iniciação? A iniciação é a adesão aos mistérios. A iniciação não é um conceito inicialmente católico, é um conceito pagão.
Iniciação aos mistérios gregos, por exemplo. Há a introdução no conhecimento das coisas reservadas. Por isso, a iniciação é a ação de dar ou receber os primeiros elementos de uma ciência, de uma arte ou de um estilo de vida. E nós temos é a inserção num grupo, a inserção plena num grupo. Nós temos muitos ritos de iniciação. Nós já não fazemos a iniciação plena, como fazem as tribos, não é? Os indivíduos são iniciados, os ritos de passagem, os ritos de iniciação. Nós já não fazemos isso, mas temos algumas coisas ainda. Os cavalheiros mais velhos que foram à tropa sabem, por exemplo, que os militares fazem aquelas praxes, não é? É praxe que o indivíduo tem que aguentar para fazer parte do grupo, para ser plenamente integrado. A praxe no mundo académico, que agora é aquele arremedo que nós sabemos, que não tem nada a ver com isso, era uma forma de socializar e de entrar os indivíduos, os novos, a fazerem parte de uma nova comunidade. Mas, em sentido mais profundo ainda, a iniciação é eu entrar num grupo através de um determinado processo, seja ele qual for, mas que se chama iniciação, e aceder a mistérios que de outra forma eu não tinha como lá chegar. O mistério a que nós acedemos, sabemos que é o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo não se aprende nem pelo mero ensino, nem pela educação. Estamos de acordo, não estamos já? Isto agora estamos a sintetizar isto. Claro que antes de iniciarmos este processo, na educação o indivíduo estava com comportamentos e com atitudes animalescas, ou seja, não estava socializado. No ensino estava num estado digamos assim, de ignorância sobre aquilo que lhe foi ensinado, mas num estado prévio à iniciação religiosa, ele está fora da comunidade. Não entra. E não vale a pena, isso não está iniciado, não é pelo facto de entrar fisicamente que ele entrou existencialmente na comunidade. Tem que haver este esforço de entrar. E quando se faz este processo, o indivíduo na iniciação passa a fazer parte e na educação passa a estar integrado e no ensino passa a ter o conhecimento. Isto é a diferença, basicamente, dos três modos como nós hoje ainda como encontramos pessoas que entendem a catequese nos nossos meios. Se calhar já não temos muitos a pensar a catequese como ensino apenas. É aquilo que se chama a catequese São Pio X, não é? Era ensino, sabias umas coisas, repetias, está feito. Neste nível, creio que ainda temos, mas creio que não temos muita gente. O pelotão, o grosso, está na educação. A catequese como educação. Educar na fé. Neste sentido de dar-lhe os comportamentos, as atitudes, os valores, para ele saber como é que se comporta, como é que não comporta. Alguns poucos, muito poucos mesmo, estamos já na catequese como iniciação, que é iniciar a experiência de Cristo. De facto, a especificidade da catequese é o aprofundamento da fé pelo ensino sistemático. Isto está no número 17. Eu, quando li isto, saltaram umas lentes e os cabelos ficaram de pé. Diz assim, o primeiro anúncio, o querigma, que cuida do encontro com o Senhor e do início do caminho de fé. De facto, a especificidade da catequese é o aprofundamento da fé pelo ensino sistemático. Ainda está um bocado colado ao ensino. E não é, nós sabemos que não é. E nós sabemos que a intenção de quem escreveu é fazer um documento a pensar na iniciação. Mas na hora da verdade nós caímos para o paradigma anterior. Há um bocado fala-se de mudança de paradigma, não é? De facto, a mudança de paradigma está a custar. Aliás, eu sei que quando se fez este documento, que foi o documento onde nós
deixem-me só pegar os outros apontamentos, onde nós tivemos, de uma vez por todas, a opção pela catequese de iniciação cristã em detrimento de uma catequese de educação, que era o Diretório Catequístico de 72, né? Embora se falasse lá em iniciação, mas é uma coisa muito por alto. O paradigma anterior era uma catequese de educação. O paradigma daqui é catequese de iniciação. E eu sei que conheço algumas pessoas que trabalharam neste documento, que chegaram a um ponto lá em Roma e disseram, essa pessoa não é italiana, nós achamos que deve ser defender uma catequese iniciação. Vocês acham que deve ser uma catequese educação. Vocês é que mandam. Decidam, quando quiserem, quando disserem o que é que querem, nós coordenamos o trabalho. E isto demorou muito tempo a refletir. Não foi assim uma coisa, em 97, não foi assim uma mudança fácil. Não foi mudança fácil. É normal que mesmo na Santa Sé, na Congregação Pro Clero, na altura, em 97, pessoas que estavam muito embrenhadas nestas coisas, pessoas que tinham alguma dificuldade em mudar, é muito razoável que se compreenda que o vulgo dos cristãos tenha mais dificuldades ainda, não é? Portanto, este não mudar ainda de paradigma não é, digamos assim, não é de estranhar, não é de estranhar. Agora, o facto de ainda não termos mudado de paradigma, e dei um bocado aquele exemplo do documento que está sob consulta, não quer dizer que não tentemos e não tenhamos presente que temos que mudar, e que temos que mudar. O interessante da diferença entre estes três modos de entender a catequese é como é que se faz a passagem, como é que se processa. No ensino, digamos assim, o processo faz-se pela memorização, pelo adestrar as competências, pelo melhorar a memorização, para que a pessoa aprenda mais. Ensino. Na educação, a passagem faz-se a partir do momento em que a pessoa experimenta e obedece a regras e valores que são partilhadas numa determinada sociedade. E cresce na educação, aumenta, a passagem dá-se pelo aumento das suas capacidades pessoais, desenvolve as suas capacidades. Na iniciação é outra coisa. A pessoa é integrada progressivamente na participação nas práticas tradicionais do grupo, da tradição, nas práticas de vida do grupo. Depois das cerimónias e tudo mais, a pessoa é introduzida numa nova vida. O Diretório-Geral da Catequese, no número 66, tem uma definição de iniciação cristã muito interessante. É a ação pela qual a Igreja, a ação através da qual a Igreja, pela proposta da palavra e pela celebração dos sacramentos, configura uma nova identidade na pessoa do catequizando. Pela proposta da palavra e pela celebração dos sacramentos. É a tal questão do rito. A passagem de uma vida insignificante a um comportamento responsável, respeituoso das tradições e na superação de provas que vão sendo necessárias e que se vão ultrapassando progressivamente. Que também nós temos isto na catequese. Aquelas festas, como nós falámos, não é? Aquelas festas, aqueles ritos, é uma réplica, estão inspirados nos ritos de passagem do ritual de iniciação cristã de adultos. O Pai Nosso, a festa do Pai Nosso. O que era o Pai Nosso? Era o Pai Nosso, portanto, o símbolo da fé e a oração a pessoa trazia o papel, na altura não era papel, trazia o suporte onde tinha escrito a fórmula, memorizava, era-lhe entregue, traditio, e ele depois dizia, redício, e dizia em público, mostrava que tinha memorizado aquilo. Este receber e este entregar é o que nós agora recordamos no Pai Nosso. O Pai Nosso era, como o catecumenado no início, como também a festa do credo, eles recebem o credo, mas no original não era assim. Recebiam o credo, memorizavam-no e depois entregavam-no. Na altura, temos que ver que o Sr. Gutenberg foi no século XV que ele inventou a tipografia, não é? A prensa. Portanto, foi no século XV. Antes era tudo à mão, não é? Portanto, não era fácil tirar uma fotocópia, como agora, não é? Temos que alterar as coisas.
E esta mudança de perspectivas mostra-nos uma coisa, é que o ensino está contido na educação. Eu não posso fazer educação sem ensino. Eu, para educar, tenho que ensinar. E a iniciação tem contida a educação e o ensino. Ou seja, à medida que vamos para o lado direito, os outros itens não ficam para trás. Estão incluídos. Estamos a ver a questão, não estamos? Continuando. Quem faz este processo? Quais são os agentes deste processo? No processo de ensino, é um professor, um formador, seja quem for, como perguntou a mim, foi o seu formador, disse-lhe como é que a coisa funcionava. Na educação, são os vários adultos responsáveis por educar os cidadãos. E têm uma relação estreita com eles. É a comunidade educativa, como agora chamamos. Na iniciação, o responsável pelo processo é a comunidade. E é a comunidade que depois delega em alguns membros da comunidade o especial cuidado de acompanhar aqueles que estão a ser iniciados. Portanto, o responsável da iniciação é a comunidade. Eu ouvi aqui há dias, não escrevi, pois não sei se memorizei bem. Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, não é? É isso que aquele provérbio, acho que é chinês. Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. De facto, eles têm um conceito de educação muito próximo de iniciação. Na iniciação, no ensino, eu fico com conhecimentos. Na educação, eu fico com competências. Na iniciação, eu fico com convicções. Aqui está a dificuldade. No ensino, ensinaram-me qualquer coisa e eu fiquei com conhecimentos, ok, está bem. Na educação, portanto, passei aquele processo e eu fico com competências, fico com habilidades. Ao passo que na iniciação, eu fico com convicções. Convicções profundas. E se calhar agora aqui já começamos a ver porque é que nós dizemos o que dizemos de alguns membros da nossa comunidade. Estamos a ver de onde é que a coisa vem, não estamos? Por isso é que na alegria, portanto, na Igreja, na Eclésia na Europa, portanto, a Igreja na Europa, quando se faz uma leitura, portanto, foi um documento dos anos 90, em que, a partir do sino da Igreja na Europa, em que se faz uma análise de como está a Igreja na Europa e se faz o desafio. A esta circunstância toda, temos que anunciar o Evangelho da Alegria. Por isso, temos que investir na catequese. Catequese, mas de forma assertiva. Não é uma catequese de ensino, claro está, não é? Uma catequese de iniciação. Também temos que ver uma coisa, sobretudo ali na parte do ensino, na educação, nós vemos isso. Assim como a educação engloba o ensino e a iniciação engloba a educação e o ensino, pode acontecer que eu, ao realizar uma tarefa de ensino, esteja a tocar naquilo que é específico da educação e, ao fazer um processo de educação, esteja a tocar em aspectos do que é a iniciação. A divisão não é estanque. Uma acaba por se deixar contagiar pela outra. Quais são as ações realizadas por aqueles que são os responsáveis pelo processo de ensino, de educação e de iniciação? No ensino, a pessoa responsável, o que ela faz é a transmissão de conhecimentos a um aluno, de modo que ele compreende e assimila. Apoia-se, sobretudo, no método pedagógico com o qual alcança os objetivos e os resultados finais. Era aquilo que eu falava ontem, quer dizer, eu posso ensinar a falar inglês, eu consigo, com mais facilidade, menos facilidade, arranjo recursos para conseguir esse objetivo. Na educação, a ação dos responsáveis transforma os seres instintivos, ou seja, a criança, o jovem instintivo, e indiferenciados, em membros ativos da sociedade. Acompanha o seu educando e inculca um saber viver e um saber fazer.
Portanto, a função é a função da escola pública, a função é esta. Ao passo que na iniciação, a pessoa é introduzida no grupo de quem aprende pouco a pouco os segredos, que segredos entenda-se, e com quem partilha progressivamente a vida, onde vai fazendo novas experiências. A pessoa é introduzida e, ao ser introduzida, vai partilhando a experiência, vai vendo como é que é e, pouco a pouco, vai sendo integrado neste novo estado de vida. Daí que naqueles 4 caminhos, recordais, que o ritual de São Castelo de Adultos fala muito de inserir na comunidade, no sentido de ir vivendo diariamente, amparado com o exemplo e com o testemunho dos pais, peço desculpa, dos padrinhos e dos garantes e dos restantes membros da comunidade, e ele próprio, quarta via, deve dar testemunho e comprometer-se na vida apostólica da comunidade cristã. Não há forma de ser introduzido sem ser fazendo parte. Daí que eu vos dizia aqui, não sei se foi hoje de manhã, se foi ontem à tarde, que o problema não está que os meninos partam os vidros da igreja a jogar futebol. O problema está que eles não querem jogar futebol no ato da igreja. Porque é estar aqui que a pessoa vai adquirindo competências para, digamos assim, não é que, peço desculpa, disse mal, é estando que a pessoa vai ganhando afeto para gostar de estar e por isso vai sendo iniciado. Porque gosta de estar, vai se introduzindo cada vez mais. Sabeis que hoje as instituições que fazem uma iniciação muito interessante, quem é que tem processos de iniciação muito interessantes? O futebol. O futebol. Já repararam? Como, em nome do desporto, que é uma coisa fantástica, da preparação física das crianças e tudo mais, se vai introduzindo ali e depois ouve-se coisas que é verdade. O futebol como escola de valores. O futebol como escola de valores. Ou seja, eles estão a fazer isto muito bem. Aquilo que nós usámos durante muito tempo, eles estão a fazê-lo. E os indivíduos ficam com uma cultura daquela área muito interessante. E aderem. E gostam. E não é por acaso que nós dizemos que se muda de tudo menos de clube, não é? De clube não se muda. Porquê? Porque gera-se convicções. A tal convicção. Estou a ser claro? E vou concretizar com um esquema que eu gosto muito dele, que é um esquema com o qual eu consigo perceber que a gente acede à fé pela conversão, né? Eu converto-me, fé, a relação, conversão, deixar a tal experiência de Deus, né? O outro, a presença do outro que irrompe em mim, não é? E irrompe por via da relação, por isso é um ato humano. Eu, quando escrevo de acordo com o novo acordo ortográfico, sinto que estou a dar erros. Mas é assim. E a conjugação do verbo ad? Eu olho para aquilo e não consigo tirar o hífen, tem que ser o computador a lembrar-me. Parece que está descalço. O novo acordo ortográfico ainda não me entrou na cabeça. Mas para ser, não quer dizer que o outro tinha entrado, eu também dava erros, mas tudo bem. Se a fé é um ato humano, portanto, e é a totalidade da pessoa, que se converte, não é? Tem que ser a totalidade das faculdades do ser humano. E nós, desde os gregos, que dizemos que o ser humano tem 3 faculdades. A inteligência, a afetividade e a vontade. Que são as faculdades superiores. Que é o que distinguia o ser humano dos outros animais. Porque todos os animais têm as 5 faculdades, que é os sentidos. Aí nós somos iguais ao cãozinho, ao gatinho. Ele pode ter mais desenvolvido uma faculdade do que outra. Por exemplo, os cães ouvem muito bem, coisas assim do género, não é? Mas todos temos estes 5 sentidos, que são as 5 faculdades. Mas o que distingue o ser humano dos outros animais é que nós temos faculdades superiores, que são aquelas que nos distinguem dos outros mamíferos, chamemos assim. E são então a inteligência, a afetividade e a vontade. Mas eu não vejo, nem chego,
não vejo as ações, nem chego a contactar, a interagir com as faculdades superiores, sem ser através das faculdades inferiores. Estamos a ver, não é? Como é que a gente diz qualquer coisa a alguém? Escreve, fala, é assim, não é? É as faculdades inferiores para chegarmos às faculdades superiores. Ora, se isto é as faculdades, as faculdades humanas, não é? Convinha que tivesse correspondência, isto aqui é um pi, que tivesse correspondência com Jesus Cristo. Isto o que é? Isto o que é? É o símbolo pascal. O que é isto? É Cristo? Como é que isto é Cristo? É o Christos, em grego. Isto é um X, isto é um Rho. Em maiúscula seria isto, Christos. Isto seria um... Às vezes, isto para ilustrar o que dissemos antes. Nós entramos na igreja e vemos o P e o X em todo lado, não é? Até vemos o P e o X no Sírio Pascal. Mas não é o P e o X. É o K e o Rho. Porque é Christos, as iniciais de Cristo. Por isso é Cristo, é a luz, não é? E por isso é que tenho o K e o Rho. Então, Cristo. Só usei isto para ilustrar, fim de parênteses, que nós às vezes... Não, quer dizer, não é isso, é... Os símbolos, porque não são repetidos o seu significado, deixam de falar. A gente olha para o símbolo e lembra-se do significado. Se nós não dissermos o que é que aquilo significa para nós, o símbolo deixa de falar, fica mudo. Então, convinha então que a nossa adesão das faculdades humanas tivesse correspondência com Jesus Cristo. Se a fé é a relação com Ele, convinha que não houvesse violência. Qual é a tríplice dimensão da missão de Cristo? Cristo é sacerdote. Ok, sacerdote tem a ver com o quê? Com o seu ministério. Sacerdote é entregar e celebrar a fé. Os repetentes não vale a pena andar aí a repetir. Sacerdote, profeta, a palavra. Rei tem a ver com a opção pelo reino de Deus, tem um compromisso com a vida, com a vontade. Rei. Então, embora isto, nós separamos, está tudo junto, não é? Então, as faculdades do ser humano ligam com digamos assim, a identidade de Cristo, na sua missão. Cristo, que é sacerdote, profeta e rei, e nele nós somos sacerdotes, profetas e reis. Todos nós, não sei se sabem, também são sacerdotes e sacerdotisas, pelo batismo. Eu sou sacerdote de uma forma diferente, porque é o sacerdócio ministerial. Em 70, não sei se é 78, se é 79, o Papa João Paulo II estava a começar, tenho uma mensagem muito interessante na Quinta-feira Santa. Diz ele, nós somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis. Nós que fomos ordenados, Quinta-feira Santa, temos o sacerdócio ministerial para estar ao serviço do sacerdócio comum dos fiéis. Então, e a gente às vezes pensa que é ao contrário, não é? Mas não. Aqueles que foram ordenados, que têm o sacerdócio ministerial, estão ao serviço do sacerdócio comum dos fiéis, como é evidente. Nós, quando nos ordenamos, perdemos direitos, não ganhamos, não sei se sabiam disso. Eu, enquanto era leigo, que eu fui leigo até aos 23 anos, eu podia realizar, como vós podeis realizar, qualquer obra evangelizadora. Eu tinha autonomia. Qualquer leigo tem, Agora, o que eu faço, ou é com a autorização do bispo, ou com o mandato do bispo. Reparai, eu perdi direitos.
É que esta perspectiva de entender o sacerdote às vezes não está assim muito clara. Mas, fim de parênteses. E qual é aquela realidade que nos mostra que estamos em comunhão com Deus? É a vida teologal, não é? Vida teologal, eu estou a sintetizar agora. É a vida teologal. E quais são as virtudes da vida teologal? Isto, afinal, está a encaixar demais. Está a encaixar demais. Está a encaixar muito, não está? Está a encaixar. Então vamos a ver uma coisa. Se isto é assim, o número 8 da Dei Verbum diz uma coisa interessante. Mas agora vamos... Onde é que está a Dei Verbum? Isso é outra das dificuldades dos computadores. Como a gente tem agora os dados, os textos, mesmo a Bíblia e tudo mais, no computador, já não vai lá procurar, né? Faz uma pesquisa e já está. E agora estava a custar a encontrar isto, a Dei Verbum. No número Dei Verbum 8 diz assim: ora, aquilo que os apóstolos transmitiram compreende todas aquelas coisas que são necessárias para o povo de Deus viver santamente e para aumentar a sua fé. Assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, conserva e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo em que acredita, através da sua doutrina, vida e culto. Dei Verbum 8. Doutrina, vida e culto. Isto afinal não está assim mal todo, pois não? Afinal, isto afinal até é simples. Afinal até é simples. O Rica Ritual de Visão Cristã de Adultos, número 37, aquele Rica que vos falei há um bocado naqueles 4 caminhos, diz, depois fala como é que é, o tempo da iluminação, e diz depois uma coisa que é, celebrado os sacramentos, celebrada a iniciação cristã, o indivíduo passa a fazer parte da vida ordinária da comunidade. Ordinária no sentido de comum, o dia-a-dia. É como, se não sei se sabem, mas o bispo da diocese é ordinário. Não é ordenado, é ordinário. Porque é que... Não, o bispo não, os presbíteros não, é só o bispo. E os auxiliares não são, é só o bispo diocesano, que é o que ordena, o que faz a lei. Por isso, no direito canónico, chama ao bispo e equiparados ordinário de lugar. Claro que a gente brinca, não é? Mas ficamos a memorizar com isto. Então diz lá, na vida ordinária da comunidade, ele, através da meditação do Evangelho, na participação na liturgia e na vida de caridade, aprofunda continuamente os mistérios celebrados. Através da meditação do Evangelho. Depois vão ao sítio que eu vos falei, que tenho o ritual, façam download, aquilo está em PDF, e vejam se não é. Rica 37. Meditação do Evangelho. Participação na liturgia. Não é na liturgia, na Eucaristia, peço desculpa. É Eucaristia. Claro que depois é a liturgia. O texto lá diz Eucaristia. E pela vida de caridade, aprofunda continuamente os mistérios celebrados. Estamos a ver que coisa mais esquisita? Isto é simples, não é? Isto é muito simples. Mas, agora não vale a pena complicar isto. No Sínodo dos Bispos de 77, que foi sobre a catequese, mas o Sínodo de 77 não deu aso a uma exortação apostólica logo a seguir. Porquê? Porque o Sínodo de 77 foi convocado pelo Paulo VI. Porque Paulo VI já estava assim com muita idade, faleceu, foi eleito João Paulo I, que depois teve aquele período de ter um pontificado muito curtinho, outra vez um conclave, e foi eleito João Paulo II. Isto demorou muito tempo. E claro, o Papa, quando começou a trabalhar, quando teve tempo, foi João Paulo II, primeiro escreveu a sua encíclica, a Redemptor Hominis,
aquela encíclica programática, que é normal os papas escreverem, só depois é que teve tempo de pegar no material do sínodo e fazer a exortação apostólica, que é catequese para hoje, a catequese tradende. Enquanto a exortação apostólica não saía, havia a mensagem ao povo de Deus, que no final de um sínodo há sempre dois documentos. Um que é as proposições, o sínodo manda essas proposições ao Papa, é isto que nós propomos, acabou, e o Papa faz o que quiser, e há uma mensagem a todo o povo de Deus. E essa mensagem ao povo de Deus andou muito na mão daqueles que faziam a reflexão catequética e fez um grande caminho. E diz lá na mensagem ao povo de Deus, diz isto: a catequese é palavra, memorial e testemunho. A catequese é, em simultâneo, palavra, com maiúscula, memorial e testemunho. Destas três faculdades, qual vos parece que é a mais importante para a educação da fé? Dizem-me lá. Hã? Não, peço desculpa. Das três faculdades, qual vos parece que é melhor? Nós tínhamos ficado com uma tarefa ontem, não tínhamos? Qual era a tarefa que nós tínhamos ficado? Eu acho que é vontade. Eu acho que é vontade. A pergunta que nós tínhamos ficado ontem era... portanto, não pode aderir a Deus, que se revela, a não ser que, atraído pelo Pai, presta ao Senhor o obséquio racional e livre da fé. Isto é o documento da dignidade humana, mas o documento Dei Verbum diz: ao Deus que se revela é devido o obséquio da inteligência e da vontade. A quem é que a gente entrega a inteligência e a vontade? A quem é que a gente se entrega assim totalmente de cabeça? A Jesus. Oh, Jesus! Isso devia, mas e no nosso caso, mas a questão é, no geral, a quem confiamos. Quem confiamos, a quem gostamos, a quem amamos. Por isso, a dimensão principal por onde se entra hoje, no início, vamos agora buscar o Papa Bento XVI para confirmar, no início da adesão a Cristo, no início da fé, não está uma doutrina, nem está uma ética, um modo de agir. Está uma pessoa. Estão-me a fazer entender? Se a fé é relação, eu relaciono-me com quem gosto. E eu aprendo a gostar desenvolvendo a afetividade pura. Ou seja, esta linha será aquela, se calhar, por onde temos que trabalhar mais a catequese. Se bem que nós gostamos muito é desta. Não é? A gente gosta muito é desta. E depois fazemos uma coisa muito chata, que é trabalhamos esta de cima e esperamos que esta de baixo corra bem. Nós trabalhamos esta na expectativa de que isto aconteça. Passou ao lado. Que é normal. Claro. Eu gosto muito, eu demorei muitos anos a fazer isto. Demorei muitos anos a fazer este quadro. Este quadro nasceu a partir de um esquema, não sei se conhecem aquele livro, o Manual de Catequética do curso geral do SNEC. O SNEC tem três, do curso geral tem três publicados. Um é o curso de Psicologia, outro é o curso catequético, outro é o curso de Doutrina. Estes três, que eu acho que não há mais nenhum que fale. E no de catequética, no final, eu propunha lá que se fizesse um esquema que sintetizasse lá umas coisas entre ensino, catequese, não importa para o caso agora. E então eu fiz aquilo. E como eu tinha visto na internet alguém que usou um PowerPoint meu, sem dizer que era meu, ainda por cima estragou-me o PowerPoint, porque pôs aquilo de uma forma que estava a dizer asneiras, eu a partir daí passei a publicar tudo no meu blog, não é? Então há lá uma data, há 4 ou 3 anos, que tenho para aí que é 5 ou 6 documentos enormes em PDF e tal, por lá tudo que é. Podem-me copiar, mas ao menos sabem, o original está aqui e aqui está. E então, por lá esse desenho, que é um triângulo todo XPTO. E depois, a partir desse, sintetizei isto, porque me parece que é
uma síntese muito sintética do que é a pastoral no seu todo. E é, no fundo, o esquema através do qual eu espero ter conseguido sintetizar 2 dias de conversa.